Agora, eu quero trazer aqui umas duas situações bíblicas que eu percebo que ainda é realmente um calo na vida do católico, que às vezes pergunta e não sabe e tudo, né? Por exemplo, aquele momento da suposta rejeição de Jesus a Nossa Senhora. Suposta, não foi, mas é suposta, né? Lá fora está a tua mãe, né? E tudo, né? Não, minha mãe, todos aqueles, né? E tal. É nessa mesma que tem dos seios? Que tem, não. Não, é outra, né? A outra como outra que passagem. A outra seria... os seios que te amamentaram e tal. Mas vamos para essa primeiro para o povo não confundir as passagens. Então, essa daí tem essa questão Isso. de você ter ali aquela situação de dizer, olha, tua mãe está lá fora, não, minha mãe são todos aqueles que acaba sendo uma suposta diminuição, né, da presença de Nossa Senhora. Como explicar essa passagem assim para trazer mais clareza? Perfeito. O ponto inicial é Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, para frente, mostra um anúncio do anjo Gabriel a Maria. Em dado momento, Maria diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Neste momento, nós temos aqui uma expressão maravilhosa de Maria em grego, idu, redule kyriou. Idu é o eis. Algumas Bíblias traduzem assim. Essa expressão, em grego, no Antigo Testamento grego, traduz a expressão hebraica rineni. O que significa rineni? Vamos voltar ao capítulo 3 de 1 Samuel, a partir do versículo 1, quando Samuel é um jovem que serve a Deus diante de Eli, no santuário de Silo, e ele ouve de noite Deus o chamando, ele não entende, aí há um momento em que então Eli o ensina, e o ensino de Eli a ele diga ao Senhor, eis-me aqui, rineni. Maria, portanto, repete essa expressão. Essa expressão é dita no Antigo Testamento por grandes figuras, entre elas, o maior nome do Antigo Testamento. Segundo as Escrituras, o maior dos profetas, isso está em Deuteronômio capítulo 18, é Moisés. Onde? Lá no texto do seu chamado, no capítulo 3 e 4 de Êxodo. Maria, portanto, entra na tradição dos grandes homens da Escritura, das grandes figuras bíblicas que estão se colocando à disposição de Deus. Eis aqui, eis-me aqui. Idu, em grego. E aí ela continua, redule kyriou. Dulé é a palavra feminina de doulos, em grego, que significa serva ou escrava. Só que há um detalhe. Há dois sentidos aqui, Guto. Primeiro, servo, escravo, é aquele que está realmente totalmente submetido ao seu senhor. Mas no Antigo Testamento, são chamados servos de Deus somente grandes figuras da Escritura. Moisés é um deles. Davi é outro deles. São poucos. Maria se coloca assim, serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Aqui há algo maravilhoso. Maria está prontamente, como serva de Deus, disposta. Eu vou obedecer isso aqui. E à medida então que ela diz isso, acontece o grande processo da encarnação do Verbo nela. Isso é maravilhoso. Ela é a mulher da palavra. Se são irmãos, mãe, parentes de Jesus, quem escutam a palavra do Pai, ela foi a primeira a dizer, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E ela, mais do que dizer, ela foi a própria casa, o santuário da palavra de Deus encarnada no mundo.
Quem nesse mundo teve esta oportunidade? Ninguém. Por isso, ali não há rejeição. Ao contrário, há ratificação. Aquelas palavras de Jesus entendem justamente dar uma lição a todos. Quem faz parte da minha família, com Deus que é Pai, todos os que são fiéis. E nesse sentido, o leitor ouvinte que acompanha a tradição bíblica logo entende e se remete a Maria. E Maria é tão mulher da palavra que o canto que ela entoa, que é o Magnificat, é um conjunto de 14 versículos bíblicos. Sejam citações diretas, sejam alusões ou ecos do Antigo Testamento. Ela conhecia da palavra. Isso significa ninguém foi casa da palavra, como foi Maria. Santuário da palavra, como foi Maria. E aí tem mais. Tem muito mais aqui, porque quando nós lemos o texto do Evangelho de João, de Lucas, eu acho isso esplendoroso. O texto no capítulo 1, e aí, meu amigo, se até hoje você tinha dúvida da grandeza dessa figura, aqui está uma das maiores provas bíblicas dessa mulher grande da palavra de Deus. O anjo, conversando com ela no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, diz a pergunta dela: como é que isso vai acontecer? E aí o anjo diz: o Espírito do Senhor virá sobre ti, o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Esse vai te cobrir com a sua sombra é uma palavra só na língua grega. Esse verbo, ele é usado no Antigo Testamento pela primeira vez no texto grego de Êxodo, quando a gente volta lá no Êxodo. Depois que Deus pediu a construção do tabernáculo, sim, onde ficaria a sua morada, o texto do Êxodo diz que a sombra do Senhor, Shahan em hebraico, repousou e ali ficou. No grego é a palavra usada para Maria. Neste sentido, Maria é a tenda da morada de Deus. Meu amigo, o texto diz em Êxodo, inclusive, que depois da tenda ter construída, a nuvem habita, a glória de Deus toma todo aquele recinto. E Moisés, o maior dos nomes da Escritura no Antigo Testamento, não entra na tenda. Ele temia. Ele não entra, porque a glória de Deus estava lá. Maria é tomada pela glória. Ela é a tenda. Ela é a tenda. Que legal. Agora, se você ainda quiser mais, vamos para o Evangelho de João, no capítulo 1. Quer mais do que? Quer mais. O texto diz no versículo 14 do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí, Guto, o problema é que a gente está lendo em português, porque no grego o habitou entre nós é o verbo construiu a sua tenda entre nós. Ou seja, está sendo retomada a tradição do santuário no Antigo Testamento, onde Deus habitou com o seu povo Israel. Na nova aliança, Maria é essa tenda, onde o próprio Deus habita com toda a sua glória. Aí que vem o detalhe. O dogma da Imaculada Conceição, que é promulgado tempos depois, tem sua base nisso. Se Moisés, que era Moisés, não entrou porque se sentia impuro, como é que a glória de Deus habita um lugar impuro? Lembra do Salmo: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas, coração puro. Quem entra no santuário? Só quem está purificado. Agora, quando é que alguém passa a entrar no santuário no Antigo Testamento? Depois das leis do Levítico, das leis de santidade, das leis de pureza, quando o sacerdote oferece por si,
pelo altar e pelo povo um sacrifício de perdão. Ou seja, só depois de terem sido perdoados dos pecados é que uma vez ao ano, no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, o sacerdote entra lá dentro e ainda entrava com uma corda amarrada para não morrer diante da glória, e se morresse ou desmaiasse, alguém puxava. Agora, como é que, sem nenhum sacrifício, a glória que habita o santuário, sem nenhum sacrifício pelo pecado de Maria, é claro, não precisa, ela não tem, a glória a habita. Se não tem sacrifício, não tem pecado. Não tem sacrifício, não tem pecado. Ela é, desde todo tempo, desde sua concepção, imaculada. Por isso a glória pode habitar nela. Ela é o santuário da nova aliança. E aí, quer mais? Tem mais. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, olha que interessante. Ela vai visitar Isabel, mas não é à toa. Lucas conhece a tradição bíblica. Quando ela vai visitar Isabel, Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres, de onde me vem a graça, não é? De onde me vem que a mãe do meu Senhor, Senhor aqui é Kyrios em grego, Senhor, Kyrios em grego é aquilo que denota o nome de Deus no Antigo Testamento. Adon, ou Adonai, me visite, e aí ela faz todo o processo aqui de dizer da saudação. O que acontece? Essas são palavras próximas às palavras de Davi, quando a Arca da Aliança chegou para ele lá no livro de Samuel. Ou seja, Maria é a Arca da Nova Aliança. Agora, quer mais? Tem mais. O que é a Arca da Aliança no Antigo Testamento? É o trono de Deus. O que é Maria? O trono de Deus. Caramba, hein? É.